Olá, sejam bem-vindos todos e todas à TV Conexões, a Estação do Saber. Então, uma boa tarde para quem é de boa tarde, uma boa noite para quem é de boa noite, e você aí que está de madrugada nos assistindo, estudando, é claro, ou não, uma boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao programa Estação do Saber. Gente, hoje é um programa especial. Hoje, 1º de maio. O que comemoramos no dia 1º de maio? Lutas, conquistas, reflexões, tudo isso nós vamos entender com os nossos convidados sobre o Dia do Trabalhador. É um feriado comum? Óbvio que não. Aqui você vai ver uma retrospectiva histórica do que aconteceu no dia 1º de maio e que motivou esse feriado e que motivou ser um dia que marca em todo o mundo as comemorações do Dia do Trabalhador. Um dia de luta e de resistência ao longo do tempo. No Brasil e no mundo, a classe trabalhadora para comemorar as suas conquistas e ver as perspectivas de luta e melhoria para o Brasil e para o mundo. Então, vamos cá? Então, gente, o programa de hoje vai contar com convidados super especiais, como, por exemplo, o deputado estadual Marcelino Galo, um professor de História da rede estadual, além da nossa querida vereadora Marta Rodrigues. Então, vem para cá, nós vamos convidar agora o professor Elvelter, da Rede Estadual de Ensino, do Colégio Rotary, aqui em Salvador, e futuro apresentador da TV Conexões. Então, meu querido, venha para cá e venha começar essa história que a gente hoje no programa tem muito que conversar sobre o dia 1º de maio. Seja bem-vindo Boa tarde, professor. Boa à tarde, TV professor. Conexões. Você vai ficar aqui nessa Obrigado. posição, então eu já vou tomando meu lugar. Welter, olha, se eu pronunciei esse seu nome errado, você me corrige Pronto, agora vamos em frente para a facilitar, vamos Volcarter, que aí já facilita. Evocar. Então, olha aí, no meu amigo aí que está na Alemanha nos assistindo, porque a gente tem um público internacional. Fernando Carlos, que está aí diretamente de Portugal, um beijinho quis. Daqui a pouco eu mando meus beijinhos aqui, antes da nossa vereadora chegar. Eh, Me conte essa história. É uma história. Nós estamos falando do desenvolvimento do capitalismo, nós estamos falando da apropriação do trabalho, da exploração de mão de obra. Onde é que entra aí, desde 1886 até hoje? Vamos fazer uma pequena retrospectiva, daqui a pouco a gente vai assistir um pouquinho do vídeo, é um vídeo que a gente trouxe mais explicativo. Mas, professor, contextualize o nosso papo de hoje, por gentileza. Fazendo uma rápida retrospectiva histórica, lá na antiguidade, não sei se vocês recordam das suas aulas de antiguidade, lá quando falávamos ainda de Grécia, de Roma, indo um pouco mais longe ainda, Egito, Mesopotâmia. Como é que o trabalho era tratado? O trabalho, ele estava sob o regime da escravidão, né? Toda a produção, todo o modelo produtivo era baseado numa mão de obra escrava, enquanto que nós vamos ter uma elite que vai se privilegiar dessa mão de obra escrava. Indo um pouco mais adiante, né, quando nós temos aí a ascensão do Império Romano, e esse Império Romano ele cresce tanto, é uma cidade que se tornou tão grande, que ela começa então a ser invadida pelos chamados povos bárbaros. E quando os povos bárbaros conseguem finalmente derrubar Roma, lá no século V, e há aquela fragmentação, nós entramos numa fase chamada feudalismo, Idade Média. E nesse momento aí do feudalismo, o que que nós temos? Nós substituímos essa mão de obra escrava por uma mão de obra servil.
nós passamos a ser servo. Deixamos de ser coisa para poder abrir mão da nossa liberdade em troca de quê? De uma proteção de um senhor feudal. E mais uma vez temos que entregar o nosso trabalho na produção de uma terra em que boa parte daquilo que é produzido é entregue novamente a esse senhor feudal. Com o passar do tempo e o renascimento comercial, porque guardem bem, feudalismo é antagônico a comércio. Nós temos aí um antagonismo, porque enquanto o feudalismo ascende, o comércio decai. Quando nós chegamos no período da Idade Média, chamado Baixa Idade Média, nós vamos ter o quê? O início de um renascimento comercial advindo do movimento das cruzadas, porque as cruzadas vai possibilitar a reabertura de feiras, dessas feiras vão nascer os burgos, nos burgos vai surgir uma classe chamada burguesia, que mais adiante será aí um antagonista também da nobreza. Mas somos convencidos da necessidade de que precisamos substituir essa mão de obra servil por uma mão de obra operária, uma mão de obra que vai produzir para poder comercializar nesses burgos e mais adiante ainda com o crescimento e o domínio de um modelo econômico agora chamado de capitalismo, vamos também, mais uma vez, sermos convencidos que precisamos trocar a nossa força de trabalho por um salário. E esse salário é que vai nos dar dignidade. É nesse contexto, quando chegamos nesse ponto no século XX de trabalhadores assalariados, que começam o quê? As lutas por um trabalho digno. Porque quando começamos esse trabalho, nós não tínhamos direito a descanso semanal remunerado. Nós éramos simplesmente obrigados a trabalhar de domingo a domingo. Então, no final do século XIX, alguns movimentos de lutas que nascem inicialmente lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Chicago, nós teremos então esse movimento lá em 1896, que vai consolidar essa luta que mais tarde, em 1889, será referendada como Dia do Trabalho, o 1º de maio. Aqui no Brasil, nós vamos ter também alguns desdobramentos nesse sentido, que vai acontecer principalmente lá na chamada Primeira República, quando teremos oficializado o 1º de maio como Dia do Trabalhador, mas é na era Vargas que nós vamos ter a plena efetividade desses direitos, quando nós teremos em 1943 a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, dentro desse contexto, dentro do século XX, nós passamos a ser agora um trabalhador assalariado, mas com o quê? Conquistas sociais. Lamentavelmente, chegamos agora no século XXI com essas conquistas sociais do século XX precarizadas, professor Robson, porque estamos vivendo agora um empreendedorismo, a chamada uberização, né? Então, a gente precisa, mais uma vez, repensar como tratar com essa força de trabalho e não perder essas conquistas que tivemos. Descanso semanal remunerado, carteira assinada, férias. Então, como vocês percebem, nós saímos de um contexto de servidão, de escravidão, passamos pelo período do trabalho assalariado, conquistamos direitos sociais e agora vemos esses direitos sociais sendo precarizados. Então, comemoramos o 1º de maio nessa luta, mas não quer dizer que precisamos ficar acomodados. Precisamos continuar lutando para que essa precarização ela não possa prosseguir, tá? Todo mundo entendeu? Eita, Ficou claro? eita, eita. Fui muito rápido? Então, gente, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, olha que aula. Ele deu um passeio pelos modos de produção e como essa relação entre quem detém o poder ou detém a força de trabalho, manipula ou tem essa relação com o trabalhador nas suas diversas, nuances históricas através dos seus diversos modos de produção. Sem falar que a história da mulher, ela é um pouco mais sofrida, e aí é outra história, quando a vereadora Marta chegar, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Mas gente, nós temos um quadro que é "Que livro você está lendo?". E aí meu colega professor de história, nós somos 2 historiadores, a história da riqueza do homem. Sim. É imperdível essa leitura, anotem aí, durante o ensino médio. Tem que ser ler e trabalhar, além, do Capital e das outras obras que é preciso trabalhar. Mas
Eu queria que vocês, para solidificar a fala do professor Elberter, que a gente assistisse um vídeo agora que, eh, e depois chamamos o nosso primeiro convidado. Eu já estou tratando ele de casa, não mais como convidado, porque aí até junho ele estreia o programa sobre história, sobre humanidades. Então aguardem aí com esse querido colega aí, o novo programa, e não deixe de assistir Descomplique a sua redação com Vina Queiroz. O Descomplique sua redação está no seu segundo episódio, vão ser 20 até o Enem. Ele está no horário especial, Elveter. Por quê? Ele entra no ar, está no YouTube às 5h30 da manhã. Terças e quintas-feiras sempre temos um episódio novo. Por quê? Porque aquele aluno trabalhador, trabalhadora, que não tem, passa seu dia atribulado, à noite vai para a escola, mas acorda cedinho e quer aprender a fazer uma boa redação. Então, às 5h30 ele está fazendo suas atividades, ou está no metrô, ou está no ônibus, está com o seu fonezinho no seu celular, vendo ou ouvindo as aulas da professora Vina Queiroz, terças e quintas-feiras, às 5h30. Ah, está muito cedo, Robson. Você pode assistir qualquer horário. Aonde? TV Conexões, a Estação do Saber. Então, vamos ao vídeo? Este mundo em que os poderosos pisam os trabalhadores e nos dizem que esta é a ordem correta das coisas vai desabar, e nascerá uma sociedade de liberdade em que cada um cooperará voluntariamente por uma vida melhor. Disse Augusto Spies no tribunal em que foi condenado à morte, acusado de ser uma das lideranças no 1º de maio de 1886. Na segunda metade do século XIX, a economia da Europa e Estados Unidos está totalmente transformada. Muitos trabalhadores que viviam do que produziam no campo agora dependem do salário. Lavradoras, sapateiras, artesãs. Todos agora são operários. 12, 13, 16 horas de função. Ponto batido. Precárias condições, pouco dinheiro para comer, morar e voltar ao trabalho. Vendiam barato a força de seus braços. Em pouco tempo descobriram que esta força poderia ser usada para defender a si mesmos e as suas famílias e companheiros. A indignação operária amadurece. Surgem novas linhas de ação e pensamento que vêm da organização dos trabalhadores. Sonhavam com uma nova sociedade sem oprimidos nem opressores. Uma sociedade justa e fraterna. Em Chicago, convocaram o início de uma greve geral para 1º de maio. Operários parados, máquinas paradas, trabalhadoras e trabalhadores nas ruas para lutar por uma vida melhor, renovada. A repressão disparou suas armas covardemente e 6 homens morreram. Em resposta, anarquistas convocaram um grande ato no dia 4 de maio na Praça Haymarket. A tropa em serviço marchou novamente contra a multidão. Uma bomba interrompeu o trajeto. Fuzis e metralhadoras soaram alto, muito alto. Dizem que durante 5 minutos. Manifestantes morreram, policiais também. Todos eles trabalhadoras e trabalhadores. Alguém tinha que ser considerado culpado, e 5 líderes do movimento dos trabalhadores foram presos. Condenados à pena capital. O julgamento seria invalidado anos depois de sua morte. As ideias, no entanto, não são feitas nem de carne nem de ossos. Vencem a morte e ganham o mundo.
Em 1889, a Segunda Internacional Socialista anuncia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. A principal bandeira, redução da jornada. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de repouso. Em 1890, Espanha, por 8 horas de trabalho. 1907, Festival em La Paz, Bolívia. 1909, 30 mil pessoas em Buenos Aires, Argentina. 1913, 25 mil trabalhadores no México. Na Rússia cai o czar. A vitória do poder popular convida ao despertar dos direitos. A luta dos trabalhadores, simbolizada no 1º de maio, foi melhorando a vida e permitindo novas reivindicações. Em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabelece 8 horas diárias e 40 horas semanais. Governos e empresários comemoram juntos com trabalhadores. Grandes carnavais de música, jogos e presentes divertiam e embriagavam a memória da data. Queriam reinventar o 1º de maio. Mas já estava marcado nos calendários. Dia de luta! 1920, 10 mil trabalhadores no Japão. 1925, fundada a Confederação Nacional dos Sindicatos Chineses. 1946, Austrália. Aborígenes fazem greve por melhores condições de trabalho. 1950, mobilização na África do Sul. 1954, 30 mil pessoas em Honduras. 1962, dezenas de milhares de pessoas em Portugal. 1968, Primavera de Paris, trabalhadores e estudantes. 1970, Seattle, Estados Unidos. Protestos contra a guerra do Vietnã e Camboja. 1974, Moçambique, libertação de 500 presos políticos. 1975, Angola, feriado nacional. 1978, Chile, protestos contra a ditadura Pinochet. Tudo amarradinho, né, professor? Tudo muito bem conectado aí nesse vídeo. Acredito que ele traz uma síntese que acaba colaborando aquilo da minha primeira fala, né? Então ele traz inclusive exemplos ilustrativos, iconográficos, para que aqueles alunos que tenham dificuldade somente de compreender, somente escutando, possa compreender também a partir do visual, né? Já que a gente tem que entender que as diversas competências que vocês possuem de aprendizagem podem ser exploradas em um vídeo como esse. Então acaba colaborando com a nossa primeira fala aqui, a compreensão daquilo que foi explicado para vocês. Então, Elvéter, vamos já chamar o nosso primeiro convidado. Esse tem história de luta, esse defende a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu estou falando nada mais, nada menos que o nosso deputado estadual, Marcelino Galo, do Partido dos Trabalhadores. Vem para cá, meu querido. Seja bem-vindo aqui à TV Conexões e ao 1º de março. Por favor, sente aqui, a sua cama é aquela. Então, Marcelino, daqui a pouco a gente vai falar do Brasil. Então, ainda né, nesse diapasão, desse contexto mundial, as lutas e anseios dos trabalhadores e trabalhadoras nessa luta entre... eu não sei se é luta, é o que a gente pode chamar, nessa relação entre capital e trabalho. Seja bem-vindo, é todo seu. As câmeras e os nossos alunos. Bom, boa tarde para nossos estudantes. É muito bom estar aqui com vocês. É bom registrar aqui que eu estudei na escola pública toda a minha vida, desde o infantil, depois pelo ensino médio. Estudei no Anísio Teixeira, um colégio lá da Caixa d'Água, e depois fui estudar engenharia na Universidade Federal da Bahia. Então, a minha formação é toda na escola pública, né? Eu estou falando isso, eu estava ali com o estudante conversando com ele, ele disse que estava estudando para ser prefeito. Então, isso é possível, não tem, né? Isso é um sonho, mas que tem
toda a possibilidade. Então, estar numa escola pública é um espaço sagrado. Veja essa possibilidade de a gente ter um programa como esse aqui, né, que tem tecnologia, que tem conhecimento, que tem cultura, que tem professores qualificados. Então, é um espaço especial de educação e de formação. Agora, formação não só para técnicos, não é? Formação também para intelectuais, para cientistas, né? É a oportunidade, através do ensino, de a gente conhecer a realidade e ter os instrumentos para modificar essa realidade. E para modificar, a gente precisa, né, de conhecimento, precisa de consciência e precisa de um objetivo determinado de mudar essa realidade. Então, aqui nós tivemos bem claro, né, apresentado pelo nosso professor, os modos de produção ao longo da história, do mundo do trabalho, não é? Então, nós temos uma sociedade dividida, tem o trabalho e tem aqueles que produzem, que trabalham, e tem aqueles que vivem do trabalho, não é isso? Eles são proprietários dos meios de produção. Então, quem tem os meios de produção, quem tem os equipamentos, quem tem capital, ele contrata força de trabalho. Então, são dois mundos, né? São os grandes empresários, são os grandes proprietários de terra e tem a classe de trabalhadores urbana e a classe trabalhadora rural, né? Ao longo da minha vida, eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei com trabalhadores rurais, na maior parte do tempo, na luta pela reforma agrária, né? Nós vivemos num país que há uma concentração de terra. Terra é um meio de produção, não é isso? Então, a concentração de terra e uma concentração de capital muito grande, na mão de poucos. Isso gera uma massa que fica excluída do acesso a esses instrumentos de trabalho. Então, para ela sobreviver, ela é obrigada a vender o que ela tem, que é a sua força de trabalho. Não é isso? Então, se vende a força do trabalho. E aí se recebe um salário por isso. Só que o trabalhador, ele, dando um exemplo aqui, ele no seu trabalho, não é? Se ele produz relógio, ele na sua, né, jornada de trabalho, ele produz ali 100 relógios, com aquele tempo de trabalho dele, né? 100 relógios. E depois o patrão devolve a ele só 10 relógios. Ele ganha o equivalente a 10 relógios. Então, 90 relógios fica sendo acumulado por aquele que paga o seu salário. Isso é o que a gente chama exploração da mais-valia. Sempre o trabalhador produz muito mais do que ganha, não é? E nós vimos também o professor, nessa sua, né, explicação sobre os modos de produção no mundo, nem sempre isso acontece em todo lugar dessa forma. O Brasil, na era do mercantilismo, que o Brasil foi aqui, na verdade, ele foi invadido pelos colonizadores, não foi isso? Aquela história a gente não conta mais, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso é uma mentira, não é isso? Então, eles chegaram aqui, né, na era do mercantilismo, mas inicialmente ficaram só no extrativismo ali, né, tirando pau-brasil, até quase acabar, né, o pau-brasilis, né, que deu o nome a esse Brasil. O Brasil teve o nome a partir de uma extração brutal de um produto da natureza, que foi uma ave, né? O pau-brasil. Quase que exterminou o pau-brasil. Depois parou um tempo e voltou a explorar aí plantando, né, os grandes plantios. Aí a gente fala os plantation, que era em grandes extensões de terra,
produzir ali produtos que os colonizadores demandavam. Então, começamos a produzir o quê? Cana-de-açúcar. Não era isso? Ao produzir cana-de-açúcar, tinha terra suficiente para isso, né? Mas não tinha o quê? Trabalho. E aí foram buscar força de trabalho aonde? Né? Tinha o tráfico, não era isso? Se prendiam trabalhadores ou o povo na África, na marra, né? E traziam nas condições mais deprimentes, que a maioria morriam nos navios, os chamados navios negreiros. Então, foi-se buscar força de trabalho desse jeito. Então, era força de trabalho escravizada quando o resto do mundo já tinha superado esse modo de produção baseado na escravidão, e depois o professor falou do servilismo. Não foi isso? Então, nós vivemos um período em que se traziam seres humanos como se fossem instrumentos de produção. Eles eram desumanizados. Não era isso? E a própria igreja, há pouco tempo, o Papa Francisco pediu perdão, porque tinha ali os evangelizadores que naturalizavam a escravidão. Então, o Brasil colônia, ele tem, né, uma dessas, né, um dos instrumentos fundamentais na formação da sua história, a escravidão, né? Nós fomos a nação do mundo que teve o maior período histórico vivendo na escravidão. E isso marcou profundamente a nossa sociedade. Marcou o mundo do trabalho, porque as pessoas eram açoitadas para poder trabalhar, eram torturadas e eram comercializadas, né, como instrumentos de produção. Você imagine o que é uma sociedade viver 350 anos nessa condição. Isso foi interiorizado, porque tinha todo um trabalho de convencimento que aquilo era normal, era natural ser escravo, não é? Então, nós temos que superar esse, né, sentimento de opressão, né, a internalização da submissão. Não é? Vivemos submetidos durante 300 anos de história. Então, para você construir uma nova sociedade, nós temos que nos libertar. Essa libertação é a libertação, né, de uma nova cultura. Nós temos que entender que os seres humanos têm que ser livres, né? E aí a Europa avançou. Lá nós vimos a superação da escravidão, nós vimos a superação do feudalismo, que tinha como base a servidão, e avançou para o capitalismo. E eles começaram a pagar pelo trabalho, né? Remunerar o trabalho, porque também precisavam de gente que tivesse capacidade de comprar produtos. Eles já estavam se industrializando, produzindo produtos e precisavam de gente para comprar. Se fosse escravo, o escravo não tinha dinheiro, não comprava nada. Então, eles começaram a pagar e já avançar lá, ter uma classe operária, né? E o Brasil foi retardado nesse período, né? Depois, vocês viram na história que a Inglaterra, que na verdade foi quem iniciou essa, né, repressão intensa, primeiro no tráfico de escravos, porque quando vinham navegando, eles começaram a perseguir os navios, porque também eles já queriam acabar com a escravidão aqui no Brasil para ter mercado, né, para vender seus produtos. Então, nós vivemos, a gente pode dizer, né, essas marcas profundas na nossa história.
E aí voltamos ao nosso tempo hoje. Quem é que está na escola pública? É os filhos da classe trabalhadora, não é isso? Os filhos dos que estão na informalidade também, que não tem nem a oportunidade de ter uma carteira assinada, de ter um salário, né? Então nós temos que refletir muito sobre isso, porque aqui, ó, é um privilégio que vocês estão tendo para se formar enquanto cidadão, com capacidade de mudar essa realidade. Nós só vamos ter uma sociedade igualitária e nós, ao nascermos, nós temos que ser iguais, temos que ter as mesmas oportunidades. Não é isso? As mesmas oportunidades que todo o ser, ao nascer, acesso à educação de qualidade, assistência, né, desenvolvimento social, saúde, e vocês terem todas as possibilidades de se qualificarem como ser humano. O ser humano é como se fosse uma plantinha. Se você não tutorar, o que é que acontece? Então tem que conduzir, não é isso? Uma plantinha pequenininha, você rega, você bota um tutor lá, amarra e verifica todo dia. Então, um ser humano, para poder se qualificar, para poder se desenvolver, e o acesso ao conhecimento é fundamental, né? E essa formação enquanto. Então, essa capacidade de refletir o seu lugar no mundo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Quem nós representamos, né? Então, nós temos que ter a nossa identidade, a identidade bem. Somos filhos dos trabalhadores, não é isso? E somos filhos dos pobres, não é? Mas a sociedade é dividida. Então, nós temos muito o que fazer. E a educação é muito importante. Gente, é exatamente isso que nós vamos estar mostrando agora, daqui a pouquinho, no segundo vídeo. E falando mais sobre o Brasil. Já no Brasil, os trabalhadores, escravos ou muito explorados em grande parte da nossa história, sempre resistiram e lutaram contra a tirania. Essas revoltas não foram esquecidas, nem pelos trabalhadores, nem pelas elites. No novo tempo que a República prometia, era necessário ter mais opções de mão de obra para os patrões. Não apenas os negros e índios, já conhecidos por sua capacidade de reação. Japoneses e europeus foram trazidos. Achavam necessário também clarear o brasileiro. Os imigrantes, porém, traziam na mala as memórias de suas lutas e conquistas. Contra a vontade dos patrões, somam-se não apenas forças de trabalho, mas agentes de mudança. Mais uma vez, a exploração dos trabalhadores acontecia em nossa terra. E mais uma vez, o povo se insurgia contra ela. Por todo lado, os operários que começavam a aparecer lutavam contra as injustiças. Foi no 1º de maio de 1907 que a Confederação Operária Brasileira convocou uma grande greve em São Paulo. Alcançaram a vitória, conquistando o direito à jornada de 8 horas. Em 1919, foi a vez do Rio de Janeiro, onde 60 mil pessoas tomariam as ruas. Aquele 1º de maio ficaria conhecido como a aurora do movimento operário brasileiro. O Estado Novo de Vargas buscou conter a crescente organização dos trabalhadores com repressão. Ao mesmo tempo, aprovava medidas importantes apontadas pelo movimento sindical desde o começo do século, apropriando-se das suas pautas como se fosse algo que estava dando para a população. O tempo passou e o 1º de maio sofreu transformações. Chegou a perder espaço diante de velhas estratégias desmobilizadoras.
recupera seu significado nos movimentos contra a ditadura militar, quando estudantes e trabalhadores, tomados pelo espírito da data, vão às ruas clamar por liberdade. Em 79, iniciam o processo de abertura política. 1980 e 1981 são cenários das grandes greves operárias do ABC. Sindicalistas bradavam: a unidade do 1º de maio é o caminho do futuro. Essas mobilizações foram base da reabertura democrática brasileira e tornaram-se pilares de uma nova estrutura política, abrindo espaço à liberdade de sonho, organização e ação. Além do 1º de maio, outras datas importantes surgiram da luta de mulheres e homens por um mundo melhor. Dia das Mulheres, Dia da Consciência Negra. Escrevemos a história em nossa caminhada. Até hoje, desde os mártires de Chicago, o Dia dos Trabalhadores abraça generosamente as mais diversas causas em todo o mundo. Multiplica-se em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Em maio, cada passo que se dá tem por direção a liberdade. Cada conquista nos lembra que esse não é qualquer dia ou mês. É maio, o nosso maio. Gente, voltamos. Que vídeo que ilustra o processo de lutas nesse caminhar da história do Brasil. E agora eu vou receber mais um convidado, Gerry, que trabalha com essas comunidades, a comunidade dos Alagados. Ele vem para cá explicar mais um pouquinho. Vem para cá, Gerry, fazer parte dessa bancada. É um prazer conhecê-lo e estar aqui conosco. Por gentileza. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à TV Conexões. Fala aí com o nosso público. Pois é, dar saudar a todos e a todas, dizer que para a gente que atua nas comunidades carentes, em especial subúrbio ferroviário, né? Então é um grande prazer a gente estar ocupando esses espaços para trazer e mostrar um pouco do trabalho que é realizado nessas comunidades, nesses movimentos, nesses coletivos, né? Então, para a gente é um grande prazer estar trazendo essa experiência aqui nesse programa maravilhoso. Gente, que debate maravilhoso. Nós vamos já para o intervalo e já voltamos. Mas antes, eu queria agradecer e me despedir aqui do nosso querido deputado Marcelino Galo. E aí eu digo sempre, olha para aquela lente do saber e dê seu recado para essa garotada que está nos assistindo, para esse povo. O programa Estação do Saber Viaja Mundo está no YouTube. E aí, gente, faz um like lá para a gente, aperta o sininho, inscreva-se no canal. TV Conexões, a Estação do Saber. Eu queria mais uma vez agradecer e fala ali para aquela lente do saber e dar seu recado para essa juventude nesse 1º de maio. Bom, eu que agradeço, né? É um momento extremamente prazeroso estar na escola pública, estar num espaço como esse, né? Quase que... Aqui é um anfiteatro, né? Pequeno, mas é. Eu estou vendo ali um piano de cauda, uma bateria, já vi instrumentos musicais como violão, violino. Veja a beleza disso. A riqueza, né? Não é? Então, é um espaço de educação, de formação, com a possibilidade de aprender, tocar um instrumento, praticar um esporte. Então, é outro momento de ter uma prioridade para a educação e educação de qualidade, né? Que a gente possa formar de verdade, né? Gente com capacidade de refletir e de mudar a sua realidade. Então, nós estamos totalmente à disposição. Tinha falado antes, toda a minha formação foi na escola pública,
e eu tenho um dever de gratidão e de agradecer. A forma de nós agradecermos é justamente a gente contribuir. Contribuir legislando, contribuir cobrando do Estado e contribuir junto com nossos estudantes, que é o que nós temos de principal na escola, né? Nós estamos aqui para formar essa nova geração, essa juventude e também aqueles que não tiveram a oportunidade de juventude de estudar, que podem voltar, né? Está aí disponibilizado as EJAs para que a gente possa, né, dar acesso a esse espaço privilegiado da educação e o espaço sagrado da escola pública. Me senti muito bem nessa tarde, vocês que vão ver durante a tarde, durante a madrugada, durante o dia, mas a gente celebrar a importância da escola pública, celebrar, rememorar todas as lutas da classe trabalhadora no Dia do Trabalhador. Os patrões querem dizer que é o dia do trabalho, não é o dia do trabalho nada. É o dia da consciência de classe, é o dia da identidade, é o dia de avançar no acúmulo das lutas para que a gente não fique só na resistência, para que a gente avance, para que o mundo do trabalho tenha direitos, né, consolidados. Não perder direitos, mas avançar em mais direitos. Então, dar um viva aqui à classe trabalhadora, agradecer aos professores, a você como apresentador, professor também. Professor é um instrumento também muito importante da escola pública, né? E vemos aqui professores muito bem qualificados, né? E o nosso companheiro que está chegando ali para o terceiro bloco e vai falar do seu trabalho também na periferia dessa cidade tão pobre. É uma cidade tão desigual como é Salvador, tão bela, culturalmente tão forte que o seu povo criativo que tem Salvador, mas com um povo muito pobre que precisa ter acesso a trabalho, que precisa ter acesso a serviços públicos. E isso depende desse trabalho que é feito pelo companheiro ali junto, organizando a classe trabalhadora, os pobres que moram naquele lugar, aqueles que vivem do trabalho informal, que uma grande parte, desses que moram na periferia. Então, desejar a ele boa sorte e um ótimo dia do trabalhador para todos nós. Viva a classe! Eu sou Simone Vanderlei, pedagoga, sou professora da Universidade do Estado da Bahia, sou coordenadora geral do programa Universidade para Todos pela UNEB em toda a Bahia. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, ingressar na universidade. Também fui a primeira pessoa da minha família a ser servidora pública. Foi tipo final de Copa do Mundo, porque realmente era uma expectativa de mudança de vida, de investir na carreira, de ter uma segurança realmente profissional, pessoal. Então foi muito importante. O governo da Bahia reafirma seu compromisso com a valorização dos professores e das universidades públicas, assegurando o reajuste salarial progressivo ao longo de 2025 e 2026. E reestruturação na remuneração para analistas e técnicos universitários, com criação de tabelas específicas para regimes de 40 horas semanais, além de outras melhorias. Esses avanços são frutos de um diálogo contínuo e responsável, aproximando a relação entre governo e universidades e promovendo o fortalecimento do ensino superior público, essencial para transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento do Estado. Valorização presente, futuro pra gente. Eu converso agora com a nossa vereadora Marta Rodrigues. Muito obrigado, vereadora de Salvador. Conhece tudo e como ninguém essa cidade
e é uma militante do Partido dos Trabalhadores. Então, estamos em casa e vamos conversar sobre esse 1º de maio. Pois é, Robson, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa estação do saber, que aqui são muitos saberes. Isso mostra a grandiosidade que a importância que tem de colocar na centralidade toda um debate como esse, ouvindo a nossa juventude, ouvindo professores, ouvindo parlamentares, e é assim que a gente constrói a história. E a Estação do Saber nos oportuniza, está trazendo também, contextualizando, buscando também a luta dos nossos ancestrais, da nossa história, que nossa luta não vem de agora, nossa luta vem de longe e vai passando por gerações. Então é nesse contexto que nós vamos aqui, nesse momento, nos debruçar sobre o 1º de maio, a importância dessa data que foi uma conquista de homens, mas também de mulheres. Por isso que o 1º de maio, quando nós vamos para as ruas, quando nós realizamos atividade dentro do parlamento, sessões especiais, é para a gente trazer um pouco deste contexto e dizer que esta luta é uma luta árdua, que tem uma sobrecarga sobre os nossos ombros, sobre nós, as mulheres, e principalmente as mulheres negras, que têm essa sobrecarga. Então, os nossos corpos negros precisam também ser entendidos, ser estudados, para ver qual é o tipo de trabalho que nós vamos exercer. Nós, biologicamente, somos diferentes dos homens, mas nós queremos também participar e colocar na centralidade da luta, das leis, como nós podemos interferir e temos condições. Porque não dá para colocar as mulheres só na luta, no trabalho do empreendedorismo. Isso para a gente é importante, mas nós precisamos de muito mais. E para essa juventude, é deixar claro que a luta continua, porque algumas dessas bandeiras continuam ainda existindo, no sentido que a precarização do trabalho continua. Grande parte do trabalho da mulher, queria que você colocasse também, nós estamos conversando aqui com a vereadora de Salvador, Marta Rodrigues, às vezes o mesmo trabalho que um homem desempenha, a mulher desempenha e ganha bem menos do que o trabalho masculino. Exatamente. 101 anos de celebração de conquista no 1º de maio. Olha que aqueles trabalhadores que estiveram na rua estavam lutando pela redução da jornada de trabalho. E hoje já tem projeto de leis tramitando na Câmara Federal e também em diversas casas legislativas. A gente pedindo também essa redução. A redução da jornada 6x1. Você trabalhar 6 dias e folgar 1. Nós somos contra, porque aí você está escravizando. Você voltar ao período escravocrata. E isso para as mulheres não tem nenhuma condição, porque as mulheres já têm uma sobrecarga em casa, de cuidar da família, dos filhos, às vezes tem tripla jornada. E quando o salário não corresponde com essa realidade para as mulheres, isso também nos coloca a maioria da população, no nosso caso, nós somos a maioria da população, as mulheres, numa condição de desvantagens. E os estudos mostram, tanto o DIEESE como o IBGE, das condições de trabalho insalubre e o salário, que é bem menor, quase 2 vezes menos do que um homem ganha. E quando a gente traz aqui, para essa estação do saber, quando é um homem branco e um homem preto, tem uma distorção, mas não é tão grande quando é com uma mulher. Ele é bem maior. Então mostra ainda que nós precisamos de muitas lutas, de ir também buscando as leis para avançar. E uma coisa que me deixa também muito preocupada foi pós a reforma trabalhista. Essa reforma perversa que atende a este capital, que o capital só visa o quê? O lucro. E aí não pensa na sobrecarga
no que as pessoas precisam também de seu lazer, e a gente tem visto, tem acompanhado o aumento de casos de que as pessoas estão sofrendo muito do trabalho, as condições de trabalho não promove isso, mas também da saúde mental abalada. Isso para os homens, especialmente para as mulheres. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Estação do Saber, esse especial Dia Internacional do Trabalho. E daqui nós já vamos direto para o outro estúdio, porque o GR está lá me esperando para a gente continuar aquele papo. Mas, Márcia, sempre é um prazer tê-la aqui e me sinto representado eh, na Câmara de Vereadores. E olha para aquela Câmara que eu chamo Câmara de Saber. Fala para as mulheres, das bandeiras, das lutas, o que você vem fazendo. Salvador é uma cidade desigual, né? E em termos de garantir essas políticas públicas através do poder legislativo. Pois é, Salvador é essa cidade encantadora, bela, mas perversa com o seu povo, porque a desigualdade reina na nossa cidade. A maioria das mulheres estão sem nenhum vínculo empregatício. Então, de que forma nós vamos comemorar? Esse empreendedorismo que nós estamos acompanhando e vendo a ação do município de Salvador, da prefeitura, é um empreendedorismo também que não corresponde com a realidade das mulheres. Porque você empreender não é você dizer que aquilo ali vai resolver a sua situação e da sua família. Aquilo ali é algo que tem que ser provisório, porque o permanente, o que as mulheres querem é o vínculo, é o emprego. Por isso que o 1º de maio, e na Câmara a gente tem feito este debate, projetos nessa direção, das mulheres que estão em cooperativa, com seu empreendimento. Nós já conseguimos aprovar isenção de algumas taxas, e quando você isenta, você capacita, você colabora para que aquele valor você ia pagar do TFF, do ISS, dos impostos, então você pode investir e trazer mais mulheres para esta cadeia produtiva. Então a gente tem buscado nessa direção do emprego, da renda e da qualidade de vida, porque se a gente tem qualidade de vida, a gente aumenta também em casa e na família esse impacto que tem coletivamente para a gente superar. O 1º de maio é para a gente garantir e colocar toda a nossa força. E aí eu quero de novo terminar aqui agradecendo a Estação do Saber, que isso é levar conhecimento para todas e todos que estão aqui nos assistindo. Parabéns, um abraço e muito obrigada. Me despeço da vereadora aqui. Então, eu aqui do estúdio, que eu já vou denominar do estúdio Jurema Pena, uma grande atriz, uma grande mulher, e vou para o estúdio lá, Ed Ribeiro, e depois eu conto a história dessa escola, que já foi um pronto-socorro, e aí quem foi é Ed Ribeiro. Então aqui no Manuel Novaes, e você já vai me ver sentadinho lá, e eu volto aqui com o Jerry Wilson Magalhães, que nós vamos ter o prazer de continuar essa conversa. Ele é diretor da Sociedade 1º de Maio, Associação de Moradores de Novos Alagados. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Jerry, agora Obrigado. devidamente apresentado ao público. Nós estávamos conversando e falando já um pouco do seu trabalho, e aí, Alberto, se você ficar à vontade, você está dividindo essa bancada comigo, vai se acostumando, na medida em que essa conscientização, que não é fácil, principalmente dessa juventude da geração TikTok, em ler, em se enxergar socialmente ativo. Bem, a gente precisa primeiramente aproveitar, né, tirar proveito das ferramentas, né, essas ferramentas da gente utilizar da melhor forma possível, mas também sem perder as nossas tradicionais, né. Então, a primeira impressão é detectar a juventude, o que eles gostam de fazer, né, seja na área da música, do teatro, da dança, da percussão, do esporte, né, justamente para que essas ferramentas sejam utilizadas de forma favorável
e que sejam absorvidas, porque não adianta também você querer implementar ou implantar um determinado projeto, uma ação, uma atividade, se digamos, se aquela turma, né, se aqueles jovens, aquela comunidade não tem interesse. Como é que isso acontece na Associação 1º de Maio? A partir do labor do dia a dia, né. Ali, como você mesmo disse, temos trabalhadores, trabalhadoras, diversos, fazeres, Isso. né, das marisqueiras, marisqueiros, pescadores, né, novos alagados, nessa situação, nessa conjuntura de Brasil que nós vivemos. O nosso dia a dia é com um bairro, né, periférico, com seus problemas sociais do dia a dia, mas que, através da mobilização, né, nós nos reunimos, né, a partir de uma situação, o ver, o julgar e o agir, né, a gente já vai nessas 3 linhas, e a partir daí o coletivo encaminha a necessidade naquele momento, né. Então, por exemplo, nós tivemos um caso muito sério, né, na questão do lixo, né. Então aquela comunidade ela passou recentemente por uma transformação e urbanização por parte do governo do estado, que essa comunidade saiu de palafitas, né, para terra firme, né. Então o primeiro, trabalho que deveríamos fazer é justamente conscientizar a população de não agredir o manguezal, porque lá existe, né, com todas as suas riquezas naturais, e a partir dessa mudança também como a gente conduzir a nossa vida como um bairro tradicional. Então, para isso, a gente precisou justamente fazer um levantamento dos problemas pós essa intervenção, e a partir daí a gente constatou que o lixo ele precisava ser trabalhado, ele precisava ter um horário, ele precisava ser separado. E a partir de detectar essa situação no coletivo, na comunidade, nos reunimos em diversas ruas e a partir daí diversas reuniões foram realizadas e hoje, o trabalho, essa situação do lixo já está sendo resolvida, né. A gente convocou a Lipurb, alguns grupos ambientais, as escolas, públicas, os grupos organizados para a gente fazer esse debate e como conduzir essa situação, né. Conseguimos resolver? Não, mas pelo menos a gente amenizou 80% da situação. Então você traz dignidade com esse trabalho. Eu acho que isso é importante para que a gente possa trazer para a sociedade geral que o trabalho não é somente quando que já que o tema desse nosso programa hoje é o trabalho, não é somente o trabalho assalariado, é o trabalho da luta de classe, é o trabalho coletivo, é o trabalho identitário, né? Toda essa formação que você está conduzindo dentro da sua comunidade para ressignificá-la dentro da sua vivência, dentro da sua história. Então eu acredito que é isso que eu falo de transcendência, um olhar holístico, um olhar para o todo. Então é muito importante isso que você está trazendo para a gente, para que a sociedade possa compreender que o trabalho ele não é individual, ele não é subjetivo, ele é coletivo. E o dia que nós compreendermos isso, nós evoluiremos ainda muito mais enquanto trabalhadores na luta de classe, mas na luta também de coletividade. Então, assim, parabenizo aí pelo seu trabalho e pela contribuição que você traz ao nosso programa e à nossa juventude. E quem está nos vendo quiser contribuir com a sua comunidade, como é que ele pode contribuir? Quem está aqui, eu quero lá contribuir com a sua comunidade, de que maneira ele pode estar contribuindo Pronto, com nós ela? estamos na Rua dos Ferroviários, em São João do Cabrito, plataforma, que é a nossa sede, e através das redes sociais, que é Sociedade 1º de Maio de Novos Alagados, ou através do telefone 34015888, né. Estamos aí na rede também, quem quiser nos localizar, estamos juntos aí. Então eu queria lhe agradecer desde já, mas pode ficar aí sentada, mas muito obrigado, irmão, companheiro aí, fique aí. Wetter, vem comigo aqui para de tudo que nós falamos, dessa conscientização, principalmente aí, que não é o 1º de maio, mais um feriado, não é, mais uma data comemorativa, uma luta de resistência ao longo dos séculos, de trabalhadores e trabalhadoras, desse mundo, dessa relação capital e trabalho, a partir aí do século, 19 principalmente, e nesse Brasil, das conquistas,
dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores urbanos, dos professores, dos frentistas, de todos que estão aí lutando pela dignidade. Não é isso? Com certeza. Eu queria lhe agradecer também, já como membro da equipe, falar ali para a Salente do Saber, desse dia tão importante que deve ser, para todos nós. Bom, agradeço a oportunidade, professor Robson, de estar aqui compartilhando desse importante momento e, mais do que nunca, precisamos honrar, né, todos aqueles que lutaram, todos aqueles que padeceram, que caíram, ao longo dessa trajetória de lutas que nós fizemos aqui um contexto tão rápido e que hoje nós podemos parar para poder refletir de que maneira essas lutas acabaram se refletindo em conquistas sociais, que nós não podemos perdê-las e devemos persistir nessa luta pela coletividade. Então essa reflexão de luta de classe, de coletividade, de persistência e de manutenção de direitos, que a gente não pode desistir e fazer com que nesse 1º de maio possa ser mais uma vez lembradas. Meu muito obrigado, meu grande abraço a toda a classe trabalhadora, não só trabalhadores, mas trabalhadoras principalmente desse nosso país e que fazem o nosso país. O meu grande abraço. Gente, vem cá. Eu vou deixar aí para o final, né, porque o tema pedia, mas eu não posso deixar de aquele momento especial daquele, do beijo quis. O beijo quis vai hoje para um outro trabalhador, professor, que hoje assume a direção desse Estado, que está com todo esse olhar para dar qualidade de vida a essa massa de trabalhadores de forma democrática e plural. Então, meu beijo quis vai para o nosso, o vosso governador Jerônimo Rodrigues. Um beijo quis e também não poderia, representando aqui as mulheres, também uma outra trabalhadora, porque é professora do locus da escola, a professora Rovena Brito. Essa entende de políticas públicas e está trabalhando em conjunto aí na equipe dos governador Jerônimo para construir uma Bahia e, junto com o presidente Lula, um Brasil melhor, mais equânime e com oportunidades a todos, com melhores escolas e dando a chance dessa reflexão para você que está aí no seu projeto de vida. Beijo no coração e até o próximo Estação do Saber. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A fome em grandes plantações, pelas ruas